Olá, essa é uma apresentação para explicar o ajuste que foi feito na proposta de desenvolvimento de liderança com o Grupo Coringa. O que a gente quer mostrar agora, o objetivo era manter o máximo possível do tempo de didática, economizando para chegar no orçamento proposto. Perfeito? Então, o que a gente vai compartilhar agora é a estrutura que a gente chegou deste programa. O programa, de uma maneira geral, ele foi dividido, em vez de 12 meses, em blocos de 7 semanas. Então, o programa, no final, vai ter 8 meses de duração. O primeiro bloco, em cada módulo de 7 semanas, a gente chama de bloco de conteúdo. A gente tem 1 hora de gravações de aulas, mais ou menos 1 hora de gravações de aulas em vídeo, para os alunos assistirem, para a gente fazer as 2 horas de aula ao vivo online com os participantes, onde a gente vai discutir as ferramentas que foram apresentadas durante a aula online. Passadas 2 semanas, a gente vai voltar na semana 4 com mais algumas aulas online, de uma revisão de 2 horas, e depois, passado mais 2 semanas, a gente faz um fechamento deste primeiro módulo com mais 2 horas. O objetivo total aqui é a gente ter um bloco de conteúdo todo feito em 8 horas. Segundo bloco, a gente chama de bloco de práticas, onde na semana 2 e na semana 3, na segunda e na terceira semana do módulo, a gente vai ter uma alocação de pares, para a mentoria dos pares. Então, cada um vai fazer o seu exercício individualmente, mas também vão fazer uma sessão de pares, onde vão trocar experiências. E a mesma coisa ocorre, essa sessão de pares ocorre na semana 5 e 6, onde são alocados 2 participantes para fazer essas interações. No final da semana 3, ocorre a mentoria de grupo. Então, a gente vai dividir os participantes em 2 grupos, e cada grupo vai ter um líder, um facilitador, para discutir durante 2 horas os exercícios que foram propostos, tá certo? Essa mentoria de grupo ocorre no final da semana 3 e no final da semana 6. Então, essa é a parte de conteúdo e prática. E esse aqui tem um pacote, o valor que a gente definiu para facilitar a contratação vão ser pacotes por módulos. Então, a gente tem 4 módulos e no período de 8 meses a gente completa esses 4 módulos. Perfeito? A segunda parte é que se diz em relação ao coaching individual. E a gente deixou esse trabalho fora, né, para conseguir atingir o objetivo do orçamento. Aqui a gente tem uma proposta. A qualquer momento dos 4 módulos, a gente pode fazer o primeiro trabalho, que é a identificação de talentos, que tem um valor bastante reduzido, e aqui o valor é por participante, porque a gente tem uma avaliação que precisa ser contratada para fazer essa identificação de talentos. Isso pode ser feito no primeiro módulo, no segundo módulo, no terceiro módulo, no quarto módulo. Aí independe de onde ocorre. O pacote fechado é o pacote anterior. A identificação de talentos pode ocorrer em qualquer módulo. A gente sempre recomenda que seja no começo do módulo. Ou também, a gente, depois que você contratar a identificação de talentos, você ainda podemos aproveitar e contratar o coaching individual. Se fizer sentido, pode ser contratado para algumas pessoas no começo e depois, se fizer sentido, contratar para o restante do grupo. Então, isso aqui é um custo adicional, acima do orçamento proposto, mas a gente deixou separado porque pode ser uma ferramenta de bastante importância para o desenvolvimento do indivíduo dentro do programa de liderança. E, por fim, a gente propõe uma sessão de encerramento, que tem um custo adicional separado, que são 4 horas de interação presencial através de um jogo, onde essa dinâmica de jogo funciona 30 minutos para definição ou compartilhamento das regras, 60 minutos para o jogo, e depois mais 1 hora, mais 2 horas de debriefing e de conversa de como as ferramentas, o programa de liderança e os talentos se apresentaram diante desse desafio do jogo e como isso afeta o trabalho no dia a dia de cada participante. Então, o que a gente fez? A gente mostrou aqui
do programa original que foi proposto, a diferença para o programa dentro do orçamento. O que a gente tentou, os 5 encontros, a contratação anual, passar para 4 encontros, que são exatamente os encontros dos módulos, tá certo? Dá um total de 16 horas, 8 encontros online, ao vivo, para fazer a revisão, são mais 16 horas, 8 mentorias de grupo, que são mais 16 horas, e aqui do lado, tudo do lado direito, mais 16 mentorias de pares, que são mais 16 horas. Então, no total, esses 8 meses, a gente consegue uma carga horária de 64 horas, tá certo? Que no modelo anterior, a gente teria 85 horas em 12 meses. Em média, dá mais ou menos 2 horas por semana. As sessões de coaching individual e identificação de talentos estavam incluídas no preço da primeira proposta. E aqui a gente está deixando em separado, tá certo? Para que esta primeira parte do trabalho, do item A até o D, cumpra com a demanda ou com a necessidade de orçamento que foi dado, tá certo? E mais ainda, podendo comprar em 4 partes separadas. Permite a experimentação. Vamos comprar um módulo, vamos ver o que acontece. Vamos comprar um módulo de talentos e ver o que acontece. Perfeito? Então, o que a gente vê? A outra grande diferença, o conteúdo pragmático ia ser todo impresso, entregue em 9 módulos distintos. E a gente vai fazer uma redução dessa documentação para ficar mais em conta e vai ser produzido através de e-book e entregue um por módulo, tá certo? Para ter pelo menos uma referência deste conteúdo para os alunos. A carga horária, como a gente falou, o programa passa de 12 meses, 90 horas, 2 horas por semana, para 8 meses, 64 horas, mais ou menos 2 horas por semana também. E o investimento, que a gente partiu de uma turma de 20 pessoas, hoje o investimento atende à demanda, tá certo? Esse investimento de R$ 120.800 pode ser para uma turma de até 30 participantes, então a gente, inclusive, isso facilita, ajuda na criação desse. Podemos até convidar alguns clientes, né, alguma coisa assim, para incluir nesse grupo, para participar. Então, a gente conseguiu trazer o investimento para o nível solicitado. E as atividades contratadas separados, a gente, de novo, recomenda. Faça a avaliação de talentos, a identificação de talentos, né, que é os 650 por participante. Selecione 5, 3, 4 pessoas, faça isso, entenda como funciona. Pegue esses 5, faça a avaliação e o coaching para ver se faz sentido. Ou faz para todos os participantes 650 e o 3.365 para um grupo seleto, para ver se faz sentido. E no final, a dinâmica de jogo tem aqui mais um exercício que a gente pode fazer. Perfeito? Então, essa é o resumo da proposta, como a proposta está sendo apresentada, ajustada à necessidade de orçamento do Grupo Coringa. E espero que esteja bem didático, a gente tem um documento Word acompanhando para poder voltar. O conteúdo pragmático a gente tentou manter o mesmo. Claro, o material de suporte, o tempo de dedicação é um pouco diferente, mas a intenção é que a gente consiga cumprir ou cobrir o mesmo conteúdo num período mais enxuto, com ferramentas, com abordagens diferentes, muito mais online e grupos, ao invés de atenção individual, atenção em grupos. Perfeito? Fico à disposição.